O conto de hoje é Pocilga. Ninguém, absolutamente ninguém, de vários grumetes existentes naquela escola, não havia uma alma desta disposta a executar serviço noturno de bom grado naquela guarita. Quando o expediente escolar encerrava, era notório o desespero e o deserto que aquilo se tornava. Corríamos todos juntos em direção ao corredor vigiado por bustos de bronze e pinturas sublimes de batalhas em busca de escala noturna, e ali começava o nosso tormento. Eu olhei os postos em busca de meu número 24305. Ao invés de procurá-lo diretamente em ordem correta, e assim faziam todos os outros alunos, perguntei a Plínio, que era um dos grumetes que ali estava: "Onde você está hoje?" Ele respondeu: "Hoje eu estou de serviço de corneteiro. E você?" Disse eu: "Hoje eu passei batido. Não estou na pocilga. Graças a Deus, se é isso que quer saber." Era assim que fazíamos. Primeiro, queríamos ter a certeza que não estaríamos lá, e todos os outros postos poderiam ser tolerados, suportados, mesmo que ainda sacrificantes. Mas lá, era além de tudo isso, era chamado por todos de sobrenatural, de estranho e de assombrado. Ao completar o diálogo com Plínio, observei que Tupinambá, um grumete recém-formado como eu, havia também conferido sua escala noturna, e fora o único que saía de lá desolado. Ele passou o restante da tarde até chegar à noite em silêncio dentro da nossa sala, e depois no interior do alojamento a mesma coisa. Faltando então pouco tempo para iniciar nossa trajetória em direção à assunção dos postos no serviço noturno, adentrei o rancho para tomar a ceia e vi Tupinambá solitário sentado em uma das bancadas de concreto. Perguntei-o: "Com licença, campanha, está tudo bem?" "Creio que não. Mas o que está acontecendo? Tenho lhe visto tão cabisbaixo, acomodado. Existe algo ou alguma forma de lhe ajudar?" Ele replicou quase em câmera lenta: "Eu não posso mais continuar aqui enquanto meu nome sair naquela escala, naquele local estranho. Já informei a nossos superiores que aquele lugar é assombrado. Coisas estranhas e além de nosso entendimento acontecem naquele local. Não estou acostumado com isso. Da última vez, eu vi do lado externo dos altos muros da escola um equino negro muito grande com olhos de fogo que apareceu do nada e olhou para cima, olhou diretamente para mim. Eu encarei, achando se tratar de um animal comum, e quando eu ameacei apontar a arma em sua direção, ele deu um relincho ensurdecedor e começou a dar fortes coices naqueles altos muros onde a guarita foi construída. Foi por isso que vocês ouviram falar que eu atirei em nada e de uma hora para outra virei chacota. Eu disparei a arma 2 vezes em sua direção. Era impossível de errar. Meu alcance eficaz estava muito próximo e vi claramente que tanto a massa como a alça de mira coincidiam. E depois disso, acionei o alarme e desci as escadas correndo para longe dali, pois aquilo se aproximava cada vez mais de mim.
Interagi com ele perguntando: "E depois, para onde você seguiu?" Disse ele. Eu corri o mais rápido que podia, cortando o refeitório, atravessando as quadras e em questão de minutos cheguei à sala de estado. Todos os meus músculos, que antes estavam em normal repouso, começaram a funcionar, todos de uma vez, muito rapidamente, contrariando a natureza do funcionamento do corpo humano, de forma que quando cheguei lá desmaiei e só acordei na enfermaria. Eu continuei perguntando, mas ao chegar lá, o que eles disseram quando relatou-lhes o que houve? O sargento França e o sargento Natalino, que estavam de serviço, apenas se olharam e não vi mais nada. Mas peço que guarde isso em segredo. Eles pensam em me internar, mas fique sabendo, e só você, que não vou mais suportar isso. E outra coisa que quero lhe dizer. Nesse momento, o mestre Darmas nos interrompeu abruptamente, nos enxotando da mesa como cães sarnento, fazendo com que ambos nos separássemos e fôssemos para nossos grupos de serviço. E assim rompemos marcha para cumprir nossa missão em busca do desconhecido, sem deixar que eu soubesse os próximos planos do campanha, que agora, ainda que assustado, havia compartilhado seu real medo comigo. E, infelizmente, eu não sabia onde tudo aquilo ia me levar. Haviam apenas alguns meses que nossa turma ingressara naquela escola. A rotina daquele lugar era de externato, com folga nos fins de semana. Eu, ainda muito jovem, trazia lembranças e medos passados provenientes de situações ocorridas na infância e na puberdade. Anteriormente, sempre tive curiosidade de saber como funcionava dentro daquelas dependências, suas tradições, enfim, sua heráldica. A arquitetura daquela escola era oriunda do século XVIII, bem como toda a sua construção em seu entorno. Constavam em seus arquivos pessoais fatos reais de histórias assustadoras de alunos de turmas anteriores que passaram por ali. Uma gama de fatos misteriosos, integrantes e de alguma forma curiosos, pois estes locais onde passa muita gente sempre tem muitas narrativas. Por se encontrar em uma área bem ecológica e às margens de uma enseada, não faltavam alunos em serviço noturno que relatavam ser visitados por alguma entidade e que sumia de repente. Outros até que viam vultos saindo d'água num estiloso e sombrio cais que apresentava nevoeiro nos meses de inverno, fazendo com que o sumisse quase que completamente, consequentemente dificultando a ronda do sentinela de serviço que tinha que ir até o seu final várias vezes na noite. Tupinambá, o próprio, assim como eu e muitos outros grumetes, já havia feito essa ronda. Sei que não era nada agradável andar nos cais, em meio à névoa, contando os passos para não ultrapassar o seu fim e cair na água. Também era perturbador olhar para trás quando se atingia a metade do cais, pois tudo que conseguia-se ver era a gélida esbranquiçada atmosfera somando-se com o silêncio da madrugada. Corujas piando e, por vezes, os sons das vagas tocando os seus alicerces e tremulando vigorosamente. No centro do complexo, eles mantinham intactos uma pequena floresta de pinheiros altos e uma alameda de blocos antigos com várias estátuas em suas cercanias,
e bancos velhos de metal que serviam mais de adorno do que verdadeiramente uso. Logo, ninguém permanecia ali, principalmente à noite. Na maioria das vezes, tínhamos que passar em toda a extensão dessa alameda para a famosa rendição da guarda noturna. Enfim, quando todos já havíamos assumido nossos postos, observei no final da alameda o grupo de Tupinambá reduzindo-se gradativamente, até chegar o último homem que deveria render a guarida da pocilga, que ficava mais afastada de todas as outras. Ficava exatamente em uma das quinas onde conseguia-se fazer a construção arquitetônica de forma que não poderia ser vista a olho nu e nem apoiada por outros sentinelas de vários postes existentes. Ela era totalmente isolada. Agora, Tupinambá estava novamente só e, infelizmente, naquela que todos mais temíamos, inclusive ele. Da minha parte, permaneci atento todo o serviço, pois sabia que tudo o que me ele relatara e a preocupação do que podia acontecer. Após uma cansativa e sonolenta jornada, faltando pouco para a rendição, eu fiquei aguardando o que podia vir a acontecer. Logo, logo eu poderia descansar e finalmente dormir um pouco, quando ouvi a sirene da sala de estado soar. E em alguns minutos vi a viatura de apoio de serviço partir em disparada, saindo da sala de estado, manobrando através das alamedas. A viatura parou em uma guarita antes daquela que eu me encontrava, onde recolheu o sentinela que estava lá. Depois parou na minha guarita e o contramestre gritou: "Desça, boy! Desça agora!" Eu guarneci o fuzil e desci ultra rápido e entrei naquele automóvel mais rápido ainda. Dei uma olhadela no banco de trás daquela viatura e notei o sentinela ali, que fora obrigatoriamente escalado para compor o grupo que iria ver o ocorrido na pocilga. Perante aquele frenesi, me arrisquei a perguntar: "O que houve, senhor?" O sargento, contrariado e entre dentes, respondeu: "O boy da pocilga, aquele boy maldito, ele apertou o alarme e se jogou lá de cima. Ainda não sabemos bem o que aconteceu, que raiva." Na mesma hora, tremi dos pés à cabeça e pensei no Tupinambá e tudo que ele havia me dito. Chegando ao local, ele estava deitado em uma maca e a ambulância já havia chegado e prestado os primeiros socorros antes de nós. Segurei em suas mãos e perguntei: "O que houve, campanha? O que aconteceu aqui?" Ele tentou iniciar uma conversa, mas de sua boca nada saía, pois encontrava-se em estado de choque. Ambas as pernas estavam fraturadas. Ele possuía algumas lacerações pelo corpo. A equipe de enfermeiros o transportou para a enfermaria, onde permaneceria em isolamento, e foi imediatamente acompanhado por um clínico, um ortopedista e um psiquiatra. Agora, então, eu não saberia nem tão cedo o que aconteceu com ele. Eu não saberia realmente o cenário, se fora fato ou devaneio. Após o grupo de apoio fazer uma varredura no local e ver que nada havia acontecido, finalmente empunharam suas lanternas em direção à rua do outro lado da guarita
que apresentava escuridão extrema e não viram resquícios de nenhuma invasão, nem rompimento da grade elétrica, nem nada. Ordenaram que subisse na guarita e relatasse mais sobre ela, mas ficaram embaixo, sem subir junto comigo. Subi as escadas altas da guarita e já no interior dela, imediatamente senti a energia negativa no ar, o cheiro de enxofre e oxigênio baixo estava presente, no qual identifiquei sem pestanejar. Debrucei-me sobre a pequena janela e, me arriscando, coloquei meio corpo para fora, alcançando o visual da rua deserta e tenebrosa. Realmente, não constatei nada de físico, exceto uma sequente marca de curvas em forma de ferradura de baixo acima da alta muralha, mas não relatei a eles que, sinceramente, naquele momento acreditavam na loucura do pobre grumete e balbuciavam em tom baixo. Após descer as escadas, o contramestre perguntou: "E aí, monstro, viu algo diferente?" "Não, senhor, está tudo limpo." Então seguimos de volta para relatar ao livro de serviço. E depois, muito cansado, fui dispensado, recolhendo-me logo em seguida ao alojamento. Nos 2 dias seguintes, o falatório das dependências da instituição era inevitável. Alguns o chamavam de louco por ter saltado de tão alto. Outros diziam que nunca mais dariam serviço permanecendo em cima daquela guarita. Outros pediram desligamento imediato. No 3º dia, verifiquei que agora meu número era a próxima vítima da pocilga. Até porque os diretores não acreditavam em nada sobrenatural que acontecesse por lá. E para mim seria uma chance tanto, pois agora eu estava aquecido a descobrir se algo diferente e sobrenatural pairava por aquelas bandas. E pensei mentalmente: hoje vou provar que tudo é coisa da mente daquele cara. Realmente, como pode alguém em sã consciência se jogar de tão alto, arriscando até mesmo perder definitivamente o movimento de membros importantes do corpo? Ao mesmo tempo eu pensei: só se fosse algo bem estranho. E refleti em silêncio. Disse sozinho: amanhã vou pedir permissão para visitá-lo e tentar ajudá-lo a se livrar de tais pensamentos. É o que farei. Enfim, a noite caiu rapidamente e na formatura de serviço notei que todos me fitavam atônitos, mas não tiveram coragem de conversar comigo. Apenas ironicamente, alguns desejaram-me boa sorte, imitando sarcasticamente o sinal da cruz. Após todo o ritual, me encontrei novamente no pé da guarita. Subi as escadas de ferro, degrau por degrau, e cheguei dentro dela. Encostei meu armamento no canto daquela armadura de concreto e, com atenção plena, eu fiz parte integrante, inserindo-me naquele silêncio ensurdecedor. E por algum tempo, enquanto minha mente estava vazia, passei a cantar variadas canções. E eu, em um determinado momento, me peguei pensando no que havia acontecido com o Tupinambá. E a cantoria mental cessou rapidamente. Passei a observar com mais atenção a floresta obscura, quase no meu nariz, separando-a da guarita apenas por uma estreita rua deserta e também escura que não havia saída e captava raros raios de luz nos holofotes da escola. Quando realmente me concentrei integralmente, a escuridão da floresta
Passei agora então a visualizar alguns pares de olhos na escuridão da mata, e um após outros foram surgindo meio a ela. Depois ouvi inicialmente um pequeno ruído no telhado da guarita, depois outro, e mais outro, e outro, e rapidamente percebi que estava sendo alvejado por grandes pedras atiradas de lá para cá. Mas não podia enxergar quem as arremessava e, sinceramente, quem estaria naquele local àquela hora. Fui me abrigando e as pedras não paravam de chegar a todo momento de todos os lados. Quando elas finalmente cessaram, vi na margem da estrada uma figura em forma humana surgir da mata. Assustado, apontei o armamento em sua direção na intenção de intimidá-lo. Eu disse: "Alto lá! Quem vem?" Ele deu um grito medonho e passou a caminhar em direção à pocilga a passos largos. Imediatamente acionei o alarme, assim como fizera Tupinambá, e vendo que ele não obedeceu minha ordem, disparei para o alto. Ele continuou seguindo em minha direção, e quando ele estava bem perto, pude ver ainda uma cicatriz horrível em sua face, e suas mãos possuíam unhas grandes fora do comum. Dei 2 disparos em sua direção e ele continuou. Já estava na cerca e dentro de segundos estaria sobre mim. Então, sem ter saída, iniciei a descida da escada a fim de me safar de seu implacável encalço. Lembrei que na descida rápida havia esquecido o armamento no canto da guarita e, na tentativa de voltar para resgatá-lo já na metade da escada, perdi a passada dos degraus e, desequilibrado, acabei por me atirar na fiação elétrica que passava abaixo da guarita. A mesma amorteceu a queda, mas não me suportou por muito tempo e fui ao chão, apagando logo em seguida. Ao recobrar minha consciência, sem ter ideia de quanto tempo fiquei desacordado, percebi que me encontrava em uma cama com a cabeça enfaixada e algumas queimaduras pelo corpo. Um dos meus braços estava engessado e amarrado na própria cama. Como o outro braço e as pernas, na verdade, eu não estava apenas amarrado, eu estava detido, preso, isolado, inutilizado. Porém, lembrava de tudo. Desesperado, comecei a gritar. Após várias tentativas sem sucesso, parei de gritar e concentrei em um pequeno ruído ao meu lado e, com muito esforço, virei-me, olhando para esta direção. Vi então, na cama ao lado, Tupinambá, ele mesmo, que um dia atrás passara o mesmo sufoco. Ele estava nas mesmas condições que a minha, com a boca lacrada, com um velcro e os olhos arregalados em minha direção, como se dissesse: "E aí, companheiro, eu estava louco? Estava louco? Estava louco? Estava louco?"